Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre a elaboração e avaliação crítica de guidelines. Primeiramente, você sabe o que é um guideline? Guideline ou diretrizes clínicas são documentos informativos que incluem recomendações dirigidas a otimizar o cuidado prestado ao paciente e são construídas com base em uma revisão sistemática das evidências científicas e na avaliação dos benefícios e danos de diferentes opções na atenção à saúde. Devido ao grande volume de informações e à variabilidade na qualidade das informações científicas geradas na área da saúde, há uma necessidade de elaboração de sínteses que facilitem o acesso a essas informações e possibilitem recomendações baseadas nos resultados oriundos de múltiplas fontes. Ou seja, a diretriz ela promove a padronização das condutas frente a problemas clínicos específicos e auxilia no manejo clínico e na tomada de decisões. Como se define o tema de uma diretriz? Considerando a complexidade, o custo e o tempo envolvido na construção de uma diretriz clínica, devem ser utilizadas estratégias para priorizar a escolha dos temas a serem abordados. Primeiramente, deve ser realizada a delimitação do escopo da diretriz. O escopo é aquilo que se deseja atingir, é o ponto mais crítico da elaboração de diretrizes. Ele será a base para a estruturação das perguntas clínicas, incluindo a quem se destina a diretriz, as características da doença abordada, a população-alvo da diretriz, as intervenções de saúde, os tipos de estudos que devem ser utilizados, os benefícios e danos das várias opções de tratamento, diagnóstico ou prevenção. Na construção de uma diretriz, é muito importante a declaração dos conflitos de interesse. Um conflito de interesse, ele pode ser definido como qualquer interesse de um indivíduo que potencialmente possa afetar sua objetividade e independência no trabalho em uma diretriz clínica, ou que possa ser percebido por terceiros como algo que potencialmente influenciaria nesses aspectos. Qualquer mudança dos conflitos de interesse ao longo do processo de elaboração da diretriz, ele deve ser comunicado ao comitê gestor, registrado e compartilhado com toda a equipe elaboradora. As perguntas de pesquisa ou questões-chave, elas deverão estar dentro do escopo definido pelo comitê gestor das diretrizes. Elas deverão abranger todo o escopo das diretrizes e não deverão introduzir novos temas que estejam fora do escopo pré-definido. Deve-se definir o enfoque da pergunta, se ele será intervenção, diagnóstico ou prognóstico. Após a definição do tipo de pergunta, esta deverá ser formulada seguindo o formato do acrônimo PICO, onde P vai indicar qual paciente ou problema estamos interessados, I indica a intervenção, qual intervenção que queremos avaliar, C indica controle ou comparadores, qual é a principal alternativa já disponível para comparar com a intervenção a ser considerada na diretriz. E por último, O, que indica desfecho, o que é realmente importante para o paciente. Nesse momento, é interessante definir também o tipo de desenho de estudo que será considerado para melhor responder a cada pergunta. Assim, a formulação da pergunta baseada no formato PICO, ela irá orientar todo o processo de elaboração das estratégias de busca, seleção e avaliação dos estudos que basearão as recomendações. Após a construção da pergunta, a gente passa para a construção da estratégia de busca. Para a identificação e seleção de evidências relevantes sobre a efetividade, danos e benefícios de intervenções de saúde, são necessárias estratégias que equilibrem a sensibilidade e a especificidade na busca, para a recuperação das evidências disponíveis de forma consistente. Estratégias pouco específicas, elas podem resultar em um número excessivo de resumos não relacionados ao tema, e estratégias pouco sensíveis podem resultar na perda de referências importantes. Nessa etapa, especialistas em informações eles podem contribuir na construção e implementação de métodos que possam melhorar a qualidade da resposta na recuperação de informações relevantes. Na construção da estratégia de busca, a gente tem algumas etapas importantes, como: primeiro, o desenho de estratégia de busca. Aqui vai se priorizar a seleção de revisões sistemáticas pré-existentes. Se essas revisões pré-existentes elas forem de boa qualidade, pode-se optar por não realizar uma nova busca por estudos primários. Caso essa síntese de estudos não sejam de boa qualidade, estratégias de buscas complementares deverão, então, ser elaboradas para localizar estudos primários para a pergunta em questão. 2. Fazer a seleção de termos. Os conceitos centrais de cada questão clínica representada no formato PICO serão descritos por meio de palavras-chave definidas em discussão pelo grupo elaborador, para a representação de cada variável do acrônimo. 3. Tipos de buscas validados por estudos. Aqui, os filtros de busca são estratégias desenvolvidas para diferentes estudos, focos ou temáticas, e fazem uma combinação de termos previamente estruturados para esse fim.
Esses filtros, eles podem ser pesquisados em entidades especializadas em metodologia de busca de evidências, tais como a ISSG e o Cochrane. 4. Seleção de fontes de informações para identificação dos estudos. As seguintes bases de dados, elas são essenciais para a busca de estudos para a elaboração de diretrizes baseadas em evidências, como a Medline, via PubMed, o Cochrane Library e a LILAC. Após realizada a estratégia de busca, é feita a seleção dos artigos identificados. Os critérios de inclusão e exclusão para a avaliação das evidências eles devem ser previamente definidos pelo grupo elaborador e comitê gestor e relacionados às questões clínicas a serem estudadas. Eles não devem ser muito restritivos, para não comprometer a generalização das diretrizes e a localização das evidências. Por outro lado, eles não podem ser muito amplos, para não comprometer o foco definido nas questões-chave das perguntas. A seleção inicial das evidências, ela será feita por meio da avaliação de resumos e dos títulos dos artigos, sempre por 2 revisores diferentes. Aqueles que forem selecionados, eles terão que ser recuperados na íntegra para uma avaliação mais detalhada e sua consequente inclusão ou exclusão como evidência para as diretrizes. Após a seleção dos artigos, se faz a avaliação da qualidade dos estudos selecionados. Os artigos que restaram ao final da etapa de seleção, eles terão sua qualidade avaliada. De forma geral, existem 4 fontes de vieses avaliados nos ensaios sobre as intervenções de saúde. São eles: viés de seleção, viés de condução, viés de atrito e viés de aferição. A partir daí, se faz a avaliação da qualidade do corpo de evidência para cada pergunta-pico. O sistema GRADE ele é um método de avaliação da qualidade das evidências e da força das recomendações das diretrizes clínicas. Nele, são discriminadas 4 categorias de qualidade das evidências, sendo elas alta, moderada, baixa e muito baixa. Essas categorias elas são aplicadas a um conjunto de evidências sobre determinada questão-chave e não a estudos individuais. No contexto das recomendações, a qualidade reflete a confiança nas estimativas de efeito e se elas são suficientes para dar suporte a uma recomendação particular. Após a avaliação dos estudos, se faz a elaboração e graduação das recomendações. O equilíbrio entre os resultados desejáveis e indesejáveis e a aplicação de valores e preferências do paciente determinam a direção da recomendação, contra ou a favor. Esses fatores, juntamente com a qualidade das evidências, determinam a força da recomendação, se ela será forte ou fraca. O método completo ele pode ser definido resumidamente nas seguintes etapas. Primeira etapa, se define os objetivos da consulta. Na segunda etapa, se faz a seleção dos participantes e o levantamento das evidências sobre o assunto. Na terceira etapa, a primeira rodada, se faz um questionário aberto e o pesquisador estrutura respostas para a segunda rodada. Na quarta etapa, há um processamento e análise dos resultados por meio de medidas estatísticas e deve ser dado aos participantes o feedback estatístico do grupo e a sua posição na análise. Na quinta etapa, ocorre rodadas subsequentes, onde cada participante ele recebe um questionário com os itens da rodada anterior resumidos pelo pesquisador e a cada rodada deve ser analisado o nível de consenso já alcançado, informando aos participantes a necessidade ou não de rodadas adicionais. A redação do texto das diretrizes ela deve conter, no mínimo, introdução, resultados, recomendação, discussão e referência. A estratégia de busca, o processo de seleção de estudo, a avaliação da qualidade dos estudos e a síntese das evidências também devem ser apresentadas no texto completo das diretrizes, podendo ser incluídas na forma de apêndice. Após reunir as evidências para cada pergunta-pico e formuladas as recomendações, cabe ao grupo elaborador a redação do texto preliminar das diretrizes. O texto completo ele deve contemplar não apenas o resultado final consensuado, mas também a descrição de todo o processo realizado. No que tange à atualização periódica da diretriz, levando em consideração as diretrizes nacionais no âmbito do SUS, a atualização ela deve ser feita a cada 2 anos ou sempre que novas incorporações de tecnologias e mudanças substanciais na práticas relacionadas à diretriz se façam necessárias. Por fim, como avaliar a qualidade das diretrizes? A qualidade de uma diretriz clínica ela está relacionada à confiança de que os vieses potenciais do desenvolvimento foram adequadamente abordados, se essa diretriz ela apresenta orientações exequíveis, se tem bons níveis de validade interna e externa e leva também em consideração os benefícios, riscos e custos das recomendações. Assim, as diretrizes clínicas ela têm como objetivo principal orientar os profissionais de saúde, gestores e usuários sobre a melhor prática em saúde à luz do conhecimento científico mais atual e confiável.
Obrigada!